Como aumentar a autoridade do seu domínio, mesmo que o seu site seja novo? Todo mundo que conhece o mínimo de SEO sabe da importância da autoridade do domínio. E nesse vídeo você vai aprender em detalhes como você faz para aumentar a sua pontuação com o Google, ganhar mais credibilidade e, consequentemente, melhores rankings. Seja muito bem-vindo, você está no maior canal de SEO do Brasil. Meu nome é Bruno Medeiros e aqui eu compartilho a minha experiência com você nos mais de 10 anos que eu tenho trabalhando com otimização para os mecanismos de buscas. Então, se eu fosse você, já se inscreveria logo nesse canal, ativaria as notificações para não perder nenhuma novidade. Todo santo dia nós temos um novo vídeo aqui para você, fora as várias lives que são feitas quase que diárias, aqui com conteúdo de extrema qualidade, que vão te ajudar a melhorar o seu ranking, fazer com que o seu site consiga mais visitantes e, consequentemente, mais vendas. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum, que é a autoridade do domínio. Acho que de 10 perguntas que eu recebo, 9 são relacionadas à autoridade do domínio, a backlinks. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para poder te mostrar em detalhes todo o processo, como é que funciona, para que você consiga aumentar a autoridade do seu domínio. Para a gente poder começar, eu preciso que você entenda o que é a autoridade do domínio. A autoridade do domínio, diversas vezes, ela é confundida com métricas de algumas empresas. Como assim, Bruno, métricas de algumas empresas? É muito normal a gente classificar a autoridade de um domínio através de uma sigla que se chama DA, que significa Domain Authority, que é uma métrica que foi criada por uma empresa chamada Moz. Muita gente acredita que essa métrica é uma métrica do Google e que se você tiver bons números de DA, por exemplo, eu tenho 30 de DA, naturalmente o meu site vai posicionar melhor. Bom, para que você consiga entender toda essa história, eu preciso te mostrar alguma coisa. Eu vou te mostrar dentro do próprio site do Moz. Esse aqui é o site do Moz, tá? Aqui você pode ver aqui em cima, moz.com. E caso você queira acessar esse site também, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder acessar o site oficial do Moz. E aqui, eu venho aqui diretamente na seção onde é explicado o que é a autoridade do domínio, tá? Eu acredito que isso aqui é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Então, aqui eu tenho aqui ele dizendo o que é a autoridade do domínio e por que que isso é importante. É bem legal. Eu vou colocar aqui com o tradutor, eu não vou ler em inglês, porque de repente você pode não saber falar inglês e pode imaginar que eu esteja de alguma forma fazendo alguma alteração na tradução. Tá bom. Então eu vou traduzir aqui para o português, sai muito boa a tradução, dá pra gente conseguir entender. Isso daqui é muito interessante a gente entender o que é autoridade, por que que é importante e como a autoridade do domínio é calculada. Eu vou ler aqui com você para que você entenda. A autoridade de domínio, DA, é uma pontuação de classificação do mecanismo de pesquisa desenvolvida pela Moz. Moz é a empresa, né? Que prevê a probabilidade de um site ser classificado nas páginas de resultados do mecanismo de busca, de pesquisas, SERP. SERP é a página de resultados do Google, tá? Então, isso daqui, ó, é a SERP. Quando eu coloco aqui Google, isso aqui, o que aparece aqui é a SERP. Então, se eu chegar e falar assim, coloca ali perder peso, o que que aparece na SERP? É isso daqui que aparece na SERP, tá? Então, SERP é essa página aqui. As pontuações de autoridade de domínio variam de 1 a 100, com pontuações mais altas correspondendo a uma maior probabilidade de classificação. A autoridade de domínio é baseada em dados do nosso índice da web do Link Explorer e usa dezenas de fatores em seus cálculos. O próprio cálculo real da autoridade de domínio usa um modelo de aprendizado de máquina para encontrar de forma preditiva um algoritmo de melhor ajuste, que correlaciona mais de perto nossos dados de link com classificações em milhares de resultados de pesquisas reais que usamos como padrões para dimensionar. Então aqui ele explica o que é a autoridade do domínio. Agora que é interessante, como que ela é calculada? A autoridade de domínio é calculada avaliando vários fatores, incluindo vincular domínios raízes e número total de links em uma única pontuação de DA. Essa pontuação pode ser usada ao comparar sites ou acompanhar a força de classificação de um site ao longo do tempo. E aqui vem a parte mais importante desse vídeo. A autoridade de domínio não é um fator de classificação do Google e não afeta os SERPs. Então vamos lá. A autoridade de domínio não é um fator de classificação do Google e não afeta os SERPs. Ou seja, aqui, dentro do site do Moz, ele está dizendo que a autoridade do domínio, o DA, como nós estamos vendo, a pontuação de DA, ela não é um fator de classificação do Google e não afeta os SERPs, não afeta os resultados. Isso significa que
um site que tenha uma grande pontuação de IDA não necessariamente terão bons posicionamentos, bons rankings no Google, porque o cálculo que o Google utiliza para classificar um domínio de autoridade é completamente diferente do cálculo que o Moz utiliza para determinar se isso é um site de autoridade ou não. Beleza? Então, veja bem, a autoridade de domínio não é um fator de classificação do Google e não afeta os SERPs. Além do mais, além dessa informação, nós temos uma outra informação também que é de extrema relevância para esse assunto, que é o seguinte: quando eu entro aqui, né, eu tenho aqui dentro desse site, deixa eu colocar aqui em português também, traduzir para o português. Isso daqui é uma matéria do próprio Google falando sobre esse assunto, ó. O Google, não temos um sinal ou pontuação de autoridade de site. Isso aqui quem foi que falou? Foi esse cara aqui, ó, do próprio Google. Ele fez um hangout, uma live, ó, e o John Miller do Google fez no hangout do início dessa semana, na marca de 42 minutos e 47 segundos, foi que o Google não tem uma pontuação de autoridade do site. Ele disse que não temos nada como uma pontuação de autoridade de site. E aqui está o vídeo. Você consegue acessar o vídeo para você poder ver aos 42 e 47, onde ele fala. O interessante é que isso daqui é dentro do canal oficial do Google, tá? Google Search Central, dentro do canal oficial. Se eu clicar aqui, eu consigo ver aqui todos os vídeos, inclusive, ó, vou vir aqui em sobre. Eu tenho aqui, ó, verificado, Google Search Central, verificado. E ó, bem-vindo, deixa eu ver se consigo traduzir aqui, ó. Bem-vindo ao canal oficial do YouTube da Central de Pesquisa do Google, anteriormente Google Webmaster, onde você pode encontrar informações e ferramentas para ajudá-lo a entender, a melhorar seu site na pesquisa do Google. Para problemas relacionados ao suporte com seu site na pesquisa do Google e no Search Console, visite nossa comunidade da Central de Pesquisa. Então é um canal que foi criado em 2009 e tem quase 50 milhões de visualizações. É um canal oficial do Google e continua ativo, continua tendo vídeos praticamente todos os dias, né? Tem aqui, ó, vídeo horário de funcionamento do Google, Paraná, tem tudo aqui. Então, um canal oficial do Google, onde ele diz que não existe nenhuma pontuação, nenhuma autoridade. Isso significa que o Domain Authority, que muitas pessoas correm cegamente atrás dele, ele não te ajuda no posicionamento. Mas, Bruno, se o Domain Authority não ajuda no meu posicionamento, como que eu vou saber se um domínio tem autoridade ou não com o Google? Você vai saber se um domínio tem autoridade ou não com o Google através do perfil de backlinks. Mas o que é o perfil de backlinks? Bom, o perfil de backlinks é basicamente isso daqui. Quando você tem um website na internet e você tem apontamentos para ele, o que faz com que esse domínio se torne um domínio de autoridade é a quantidade e qualidade, contextualidade dos backlinks que estão sendo enviados para ele. Por exemplo, vamos imaginar que esse site aqui seja um site de perder peso, tá? Então, perder peso é a palavra desse site aqui, é um site do assunto de perder peso. Para que ele seja reconhecido como uma autoridade dentro desse nicho, ele precisa de ter vários backlinks relacionados a este assunto que tenham autoridade com o Google e envie para você. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, minhavida.com.br, é um site de muita autoridade no nicho de emagrecimento, de saúde, apontando para cá, então isso vai fazer com que aumente a autoridade do seu domínio, não necessariamente aumente o seu DA, mas pelo fato de você ter um backlink que seja contextual, apontando para você, vai fazer com que o Google consiga enxergar com melhores olhos este site, porque ele é reconhecido como uma autoridade, porque existem outras autoridades do mesmo segmento falando dele. Então, a forma de você calcular a real autoridade de um domínio é através do seu perfil de backlinks. Não tem nada a ver com DA, não tem nada a ver com PA, não tem nada a ver com DR, com UR, com nenhuma outra métrica. Até porque, né, como nós vimos aqui, o Google não tem nenhuma pontuação. Não existe uma pontuação. Já existiu há muito tempo o PageRank, mas não existe mais. Então não faz sentido se basear em qualquer tipo de métrica para avaliar a força de um domínio. Isso quem está falando não sou eu, só estou repetindo o que o Google disse. E o pior de tudo,
disse isso em vídeo. Então tem uma conferência, tem uma reunião com várias pessoas e tem uma pessoa responsável pelo Google dizendo que o Google não tem nenhum tipo de pontuação e isso não é contabilizado para aumentar os rankings. Então, se você quiser aumentar a autoridade do seu domínio através de backlinks, o que você deve fazer é conseguir backlinks que sejam relacionados ao seu nicho, que tenham autoridade dentro do seu nicho. Quanto mais apontamentos você tiver, mais a reputação do seu site vai crescer com o Google, porque é exatamente isso que o Google avalia, a única coisa. Ele não avalia nenhuma pontuação, como ele é bem claro, e também como as ferramentas que criam as métricas também são bem claras. Aqui no próprio Moz, a gente tem negritado a parte onde diz que a autoridade do domínio não é um fator de classificação do Google e não afeta, de alguma forma, os resultados de pesquisa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse assunto é muito complexo, pouquíssimas pessoas têm essa informação, mas isso é uma informação pública, apenas com um pouco de pesquisa é possível você encontrar através de fontes confiáveis, e a gente está falando do canal oficial do Google, a gente está falando da própria empresa que criou a métrica, né, o Moz, ele criou o DA, o Domain Authority, porém, por algum interesse pessoal, não sei, criou-se dentro do mercado uma grande crença de que o Domain Authority, o DA ou qualquer outra métrica faz com que o seu site tenha um desempenho melhor. Mas como nós podemos ver, nós estamos acessando dentro da própria ferramenta, dentro do próprio Moz, e eles destacam, inclusive, que isso não afeta, eles não são de nenhuma forma ilegais nessa situação, né? Não estão agindo de má fé, pelo contrário, estão sendo bem transparentes quando eles dizem que não afeta de forma alguma, ainda colocam os links ainda do próprio Google dizendo que também não existe, das próprias pessoas que são responsáveis pelo Google, dizendo que não existe nenhuma métrica por trás do Google, o Google não utiliza nenhuma pontuação, então são bem transparentes. O problema é que em determinado momento dentro do mercado, algumas pessoas começaram a divulgar essa informação de forma completamente equivocada, dizendo que, não, você tem que aumentar o DA 10, 20, 30, isso vai fazer com que o seu site tenha mais autoridade, o que não é uma verdade como nós podemos ver. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido esse assunto para você. É um assunto bem interessante e vale muito a pena você se aprofundar nesses estudos de link building, de backlinks, para você conseguir entender melhor como funciona a autoridade do site, que isso é o que traz bastante resultados nos termos de pesquisas hoje, tá? Então, se você quiser aprender a posicionar um site, fatalmente você vai ter que aprender sobre essas coisas, sobre backlink, sobre link building, que é o fator mais importante de posicionamento da atualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário aqui também, dizendo o que você achou disso, se você já sabia disso, se essa é uma informação nova para você. Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião sobre esse assunto. Se você discorda disso também, coloca aqui se você discorda, né? Eu acho uma coisa meio estranha, né? Até porque a gente está vendo diretamente da fonte, diretamente do Google, diretamente da empresa. É como se você comprasse um carro, levasse esse seu carro num mecânico, sei lá, você comprou um Toyota, levou o carro no mecânico e o mecânico vai chegar lá para você e vai falar assim: olha, esse motor aqui você tem que reparar utilizando a estratégia A. E você leva, sei lá, em 10 mecânicos, 10 mecânicos falam isso para você. E depois você vai lá na Toyota e o engenheiro que produziu, que construiu o motor fala: não, cara, você não deve fazer da forma A, você deve fazer da forma B. Olha só que situação, hein? Em quem você deve acreditar? Em quem criou o motor ou nas outras pessoas que aprenderam a mexer no motor? Então, é uma boa reflexão para você poder fazer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e tamo junto, hein?